Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Eu já tinha escutado muitas pessoas falando a mulher samaritana, mas eu nunca tinha parado para pensar como que essa palavra é tão linda. Foi um momento que, como os irmãos sabem, a mulher samaritana, não citado o nome, mas só fala-se mulher samaritana ou habitante de Samaria. E os samaritanos e os judeus não se davam bem. Os judeus criticavam muito os samaritanos pela sua religião, né, pelos que eles criam, e tinham muita divisão no meio desse povo. Por isso essa palavra ela é muito linda, porque Aleluia. no momento que Jesus fala com essa mulher, ele quebra uma barreira. Aleluia. Aqui no versículo 4, no primeiro, diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem os batizasse. Mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Eles estavam voltando para Galileia. E Jesus, direcionado pelo Espírito Santo, aqui no versículo 4, fala assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus, o Espírito Santo direcionou Jesus a passar por Samaria por uma alma. Para resgatar uma alma. E aqui fala no versículo 5: assim chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Aqui mostra muito a humanidade de Jesus, né? Ele cansou. E ele cansando, parou para descansar. E aqui essa palavra me lembra muito assim, que o Espírito Santo, às vezes, nos nossos momentos quando nós estamos mais cansados, é que eles nos colocam em lugares por uma alma. E às vezes, através de nossas vidas, uma alma pode ser resgatada. Mesmo nos nossos momentos mais difíceis, mostrando que Jesus estava cansado e mesmo assim estava lá. Às vezes Deus nos coloca em lugares com pessoas que precisam da palavra dele. E nós, muitas vezes, por estarmos cansados, não damos ouvidos ao Espírito Santo para fazer o que ele nos colocou ali para fazer. Todo o trabalho assim que Jesus me coloca é para conhecer alguém, para orar por alguém. Todo trabalho que eu chego, o Senhor me apresenta uma alma específica. E esses dias eu estava lembrando hoje mesmo eu estava lembrando de um colega meu, que ele é homossexual, né? E eu falei até para minha mãe assim: nossa, às vezes parece que o Senhor coloca essas pessoas na minha vida para me cuidar, para me amar. Porque eu tenho muitos amigos assim. E Jesus, ele nos coloca no lugar. Jesus não olha quem são, porque são filhos dele. Todos nós somos filhos dele. E ele nos coloca em lugares, às vezes, para curar pessoas, para amar pessoas. E essa palavra fala muito de amor. Porque Jesus amou aquela mulher. Obrigado, Jesus. Continuando aqui, no versículo 7, diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos.
Aquela mulher naquele momento se assustou, porque um judeu dirigia a palavra deles, não tinha esse costume, né? Quando os judeus iam para outra cidade, eles passavam ao redor de Samaria, não por dentro. Mas naquele momento o Espírito Santo direcionou Jesus para passar por Samaria. E teve encontro com essa mulher. E continuando no versículo 10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água da vida. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Muitas vezes nós procuramos nos saciar com coisas dessa terra, mas Jesus é que tem a água viva. Jesus, só Jesus pode nos dar essa verdadeira água que vai saciar a nossa sede, a nossa fome. Muitas vezes procuramos em relacionamentos, amizades. Muitas vezes, assim, quando a gente chega numa certa idade, eu falo: meu, eu vou fazer 24 anos, Jesus, eu quero casar. Só que aí, carência, né, gente? Mas aí quando vier a carência, lê a Bíblia e passa. Uma experiência própria. Então, assim, não é um relacionamento que vai preencher o vazio que está no seu coração. Muitas vezes nós só precisamos ter um encontro no meio de Deus para sermos cheios novamente. Obrigada, Deus. Muitas vezes nós precisamos somente fechar a porta do quarto e nos encontrarmos com Ele. Porque só Jesus pode dar essa água viva para nós. E essa mulher, ela se interessou pela palavra de Deus. Diz assim no versículo 15: a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus não olhou para quem ela era. Aleluia! Jesus não julgou ela. E nós temos que ser como Jesus. Nós não podemos olhar as pessoas do mundo e julgar pela aparência, pelo que ela faz. Nós temos que olhar o que o Senhor faria, porque é uma alma. Jesus mandou a gente buscar essas almas para Ele. É verdade. Não podemos julgar as pessoas porque são usuários de drogas, são prostitutas. Nós não podemos olhar o pecado das pessoas, porque Deus veio para os pecadores, Jesus veio para os pecadores. Oh, aleluia! E nós temos que ser o exemplo e amar essas pessoas. Jesus, neste momento, ele amou essa mulher e quebrou a barreira que tinha entre os judeus e os samaritanos. Aleluia! Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas você, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Aqui nessa palavra, Jesus fala que eles adoravam o que não conhecem porque eles adoravam falsos deuses. Eles não tinham conhecimento de quem era o verdadeiro Deus. Aí, lendo essa palavra aqui hoje, aconteceu uma
episódio bem legal lá em casa. E os meninos estavam lá na cozinha com meu avô e eu e os meus pais lá na sala. E os meninos veio correndo. Vocês não sabem o que o vô falou, né? Aí ele falou a seguinte pergunta: qual é a coisa que nós vemos que Deus não vê? Os irmãos sabem responder? Qual a coisa que nós, ser humano, vemos que Deus não vê? O pecado. Um outro Deus. Porque só há um Deus. Ele não vê outro Deus além dele. Mas nós, muitas vezes, colocamos outros deuses acima do nosso Deus. Muitas vezes colocamos amizades acima do nosso Deus. Dinheiro, bens materiais acima do nosso Deus. E os meninos vieram correndo e eles contaram assim pra gente ficar perguntando. E nós tudo assim, pô. Que é isso? Eles falaram assim. Aí nós ficamos, nossa, verdade mesmo. Porque só há um Deus. E nós muitas vezes enxergamos deuses que não existem. É verdade. Muitas vezes colocamos outros deuses em nossas vidas. E aqui Jesus fala no versículo 23: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Jesus está procurando verdadeiros adoradores. Não pessoas que adoram porque precisam, mas porque amam. Aleluia! Senhor, porque amam o Senhor. Jesus está procurando esses verdadeiros adoradores. Aqui também nessa palavra vai falar que ela, assim, por morar em Samaria, ela fala: como nós vamos adorar se vocês adoram em Jerusalém? Para ela, o lugar da adoração seria somente em Jerusalém. E muitas vezes nós pensamos que nós só podemos adorar quando estamos aqui na igreja. Mas Deus nos chamou para adorar onde nós estivermos, em espírito e em verdade. Nós não podemos adorar somente quando estamos aqui na casa do Senhor. Nós temos que adorar no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa escola, onde quer que nós estivermos. Nós temos que estar adorando o nosso Deus em espírito e em verdade. Porque é esses que Jesus está procurando. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é com falsidade, é com verdade. Aleluia! Não sejam falsos diante de Deus, porque Deus conhece os nossos corações. Deus conhece tudo o que nós fizemos. Deus está olhando, Deus está observando. E é igual o diácono Fernando falou nas escolas bíblicas, que a gente tem que dar o exemplo onde quer que nós estamos, né, no trabalho, porque tem pessoas olhando para nós. Se nós falamos que somos cristãos, eles olham para a gente diferente. Qualquer situaçãozinha que acontece, eles vão nos julgar, porque eles nos veem como exemplo, nos veem como santos. Não somos santos ainda, mas nós temos que buscar a santidade. Nós temos que buscar a santidade, porque sem a santidade nós não vamos ver o nosso Deus. Aleluia! E aqui continuando, no versículo 25, disse a mulher: eu sei que é o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu estou falando com você. Jesus neste momento se revela a ela o Messias. Porque muitas vezes nós precisamos abrir os olhos, precisamos que pessoas abram nossos olhos para enxergar Jesus nas situações. E Jesus nesse momento se revelou a ela como o Messias. Ela falando com o Messias e não entendia quem era. Não entendia quem é que estava podendo dar essa água viva para ela. Aleluia. Neste momento Jesus se revelou para ela
se tornou a primeira mulher pregadora. Por isso que essa palavra me chamou a atenção, assim, eu parei nessa palavra e falei, mas o que tem a ver com missão? Aí me veio, porque ela ganhou a cidade, através do testemunho dela. Ela ela recebeu a Jesus Cristo, mas ela não quis ficar com aquilo só para ela. Ela quis levar. Aleluia. Levar a palavra a quem ela conhecia. E muitas vezes por ser julgada. Porque eu acredito que essa mulher era muito criticada pela forma de vida que ela levava. E Jesus, ele não olhou. Jesus não olhou para o que ela fazia, não olhou para o seu pecado. E ofereceu a água da vida. Nós temos que oferecer essa palavra, não olhando quem nós estamos oferecendo. Nós temos que oferecer porque Jesus mandou. Aleluia. Jesus falou, vai e prega a minha palavra. Aleluia. Mas Jesus não falou, vai e prega a palavra para quem você gosta. É para todo mundo. A palavra veio para todo mundo. Nós temos que levar essa palavra. E aqui no versículo 34, 31. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui 4 meses haverá a colheita. E lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Hoje a escola bíblica falou sobre colheita, né? Sobre plantar, sobre colher. Aleluia. E Verdade, Deus. nós precisamos, porque Jesus está voltando. E nós precisamos levar essa palavra para eles, as pessoas. É verdade. Porque sem a palavra do Senhor, como que nós vamos ganhar almas para o reino do Senhor? Como que nós vamos chegar diante do Senhor sem apresentar uma sequer alma para Ele? Como que nós vamos chegar diante do Senhor sem ter pregado a palavra dEle, sem ter feito, cumprido o ID de Jesus? E aqui no versículo 36, aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeiam e o que colhem. Assim é verdadeiro o ditado. Um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Verdade, Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do serviço de testemunho daquela mulher. Aleluia. Graças Ele a me Deus. diz tudo o que tenho feito. Nós temos que pregar, Aleluia. seja qual for a nossa situação, seja qual for a nossa dificuldade. Às vezes, uma oração que você faz com uma pessoa pode ser uma missão que você está fazendo. Através da sua oração, ela pode querer conhecer o Senhor. Aleluia! Orar para dar força, para vir para a casa do Senhor, para despertar o interesse. Isso também é missão. Orar pelas almas. Aleluia! Não é só você ir lá para a rua e bater nas portas, mas orar também é missão. Nós temos que orar pelas pessoas. Nós temos que orar por este mundo, por estes jovens. E tem muitos jovens perdidos aí neste mundo. E nós temos que orar, levar a palavra onde quer que nós possamos ir. Porque esse é o ID de Jesus. Esse é o ID que Ele nos entregou. Graças a Deus. E antes disso, nós temos que olhar para nós mesmos, para ver o que nós temos que melhorar diante da presença do Senhor. Porque muitas vezes nós queremos levar a palavra, mas nós mesmos estamos surdos. Nós mesmos estamos precisando de uma
arrumar meu quarto, de toda semana arrumar meu guarda-roupa. Só que teve um tempo que eu me acomodei muito. E meu quarto estava ficando muito bagunçado. E todo mundo lá em casa, está acontecendo alguma coisa, está arrumando o quarto. Mas às vezes a correria a gente deixava, né, acumular as coisas. E um dia eu deitada lá na minha cama, o quarto bagunçado. E o Espírito Santo falou bem assim, que eu estava cansada. Aí o Espírito Santo falou, arruma o quarto. E eu deitada, mexendo no celular, falei, eu tenho que arrumar o quarto. Mas aí eu continuei mexendo no celular. Aí veio um videozinho no Instagram que eu estava mexendo, que falava assim, que a nossa mente é o reflexo do nosso quarto, que o nosso quarto é o reflexo da nossa mente. Aí eu olhei para o meu quarto e falei, Jesus, minha mente está toda bagunçada. E todo mundo que entrava lá no quarto falava, misericórdia, melhor lá, mas... E assim, nós pensamos que é coisa simples, né? Que coisa bobinha. Mas Jesus não habita na bagunça. É verdade. Jesus não habita no meio de bagunça. Jesus não habita na imundícia. Meu irmão, você quer ser esse tipo de coisa? Vai. E assim, nós temos que, mínimo coisas simples, que nós temos que olhar e ver que Jesus está querendo algo de nós através daquilo. E eu arrumei meu quarto e eu sempre agora oro arrumando, né? Porque eu falava, mas parece que meu quarto está com você sozinha. Quando eu vejo, já tem um monte de roupa em cima da cama. E eu sempre arrumando, e eu agora sempre estou arrumando, orando meu quarto. Para falar, Jesus, eu não quero que a minha vida seja bagunçada, eu não quero isso para a minha vida. Então me ajuda, Senhor, a ser mais organizado, a organizar a minha vida, para eu ser um exemplo. Eu sempre tenho essa oração de Jesus, eu preciso melhorar. Me ensine a ser uma pessoa melhor, me ensine a ser uma filha melhor, uma irmã melhor. E Jesus tem me ensinado muito. Sempre temos que ter essa oração, pedindo para Deus nos mostrar aonde temos que melhorar diante da presença dele, aonde nós precisamos melhorar para cumprir o ID dele. Aleluia! Porque diariamente nós somos tentados. Uma vez, faz muito tempo, uma vez eu ouvi uma palavra que dizia assim que dentro de nós é como se estivesse dois lobos, um lobo carnal e um lobo espiritual. O lobo que a gente alimentar durante o nosso dia é o que vai vencer. Qual é o lobo que nós estamos alimentando? Será que nós estamos alimentando o nosso espírito ou a nossa carne? Diariamente, nós temos que buscar ao Senhor. Não é eu busquei hoje no domingo e amanhã eu vou estar cheia. Não, é todos os dias que nós temos que buscar a presença do Senhor. É todos os dias que nós precisamos estar cheios da presença do Senhor. É todos os dias que nós precisamos pedir que o Senhor acenda a chama no nosso coração. Que o Senhor nos dê almas. Que o Senhor nos dê amor pelas almas. Porque para fazer missão tem que ter amor. Nós temos que amar. Então peça o amor. Jesus, me dê alma. Me dê amor pelas almas. Porque Deus ama. Deus ama. E essa palavra que Jesus colocou em meu coração. E eu agradeço